Olá, nesse vídeo vamos abordar sobre a CFOP. Então, em fiscal CFOP é onde vamos realizar os cadastros. A CFOP vai ter três fluxos bem importantes no sistema. Primeiro sobre o estoque, sobre movimentação de estoque de entradas e saídas. Parte financeira, lançamento de contas a pagar e a receber. E parte de impostos que serão utilizados. Isso vale tanto para uma operação de venda quanto para uma operação de compra. Então, sobre o cadastro da CFOP, eu vou passar pelas opções. Não vou aprofundar tanto sobre os campos, mas vou dar uma visão geral sobre o cadastro. Então, na aba geral, nós temos as informações iniciais, o código da CFOP, descrição, se é uma operação de entrada e saída, operação dentro ou fora do estado, se é uma devolução, o tipo dela, se é uma venda, compra, transferência, observações que serão utilizadas na nota fiscal. Então a gente consegue pegar um valor de imposto que está na nota para sair na observação, lá no rodapé da nota, na observações adicionais. Uma observação só no produto que está usando essa CFOP na nota fiscal. Temos a CFOP de contrapartida, que é utilizada na parte de compras. Então, quando eu faço uma compra, o fornecedor vai me mandar a mercadoria com CFOP X, e eu posso ter esse CFOP aqui na contrapartida para ele encontrar a qual CFOP de compra cadastrado no sistema se refere. A parte de estoque, então se vai debitar, se vai creditar, se não altera estoque. Mínima, máxima frequência é utilizada na parte de sugestão de compra de estoque. Então a gente marca essa opção normalmente quando está realizando uma venda. Na parte de compra, se é uma CFOP de compra, não teria mínima, máxima frequência, que através daqui ele vai conseguir buscar nos períodos que tiveram a venda com essa CFOP e vai fazer alguns cálculos para te dar sugestão de compra. Se ela atualiza custo ou não, então no caso de uma venda não atualizaria custo, no caso de uma compra atualizaria custo. A parte financeira, então você vai gerar contas a pagar, a receber, se não gera contas, se ela possui um retorno. E sobre a parte de configuração de impostos, então de impostos a gente vai definir a CFOP que vai mandar se naquela operação que está sendo realizada vai ser destacado o imposto ou não. Então aqui no caso isento ICMS, podemos ser sim ou não, se vai creditar ICMS ou não, situação tributária. Aqui temos a parte de alíquotas que podemos preencher em caso de exceções, porque nós temos uma tabela só para preenchimento de alíquotas, então em caso de exceções a gente pode usar aqui. A aba de IPI, então se vai ter operação de IPI naquela venda, você vai somar a despesa na base, situação tributária, se acredita IPI ou não. A parte de PIS e COFINS também, vamos definir por aqui se é isento PIS, se vai acreditar, a base de cálculo, a situação tributária. COFINS a mesma coisa, então vamos definir se vai ter COFINS, a situação tributária, a base de cálculo, enfim, algumas opções fiscais que tem nessas partes de configurações de impostos. E o outros aqui também se de RPJ, CSLL. Então esse seria o cadastro da CFOP. Então aqui a gente vai definir esses três fluxos, como eu comentei, que são bem importantes, de movimentação de estoque, financeiro e impostos. Após ter o cadastro das CFOPs, nós vamos ter as regras. Então a gente pode ter regras de venda e regras de compra. A ideia de regras de venda e compra são a mesma, tá? Eu vou entrar no mérito aqui mostrando a regra de venda. Então aqui, se a gente incluir uma regra, a gente pode selecionar a CFOP e vamos ter um formulário. Esse formulário nós vamos dizer em qual operação que a gente deve usar essa CFOP. Tá? Então cada campo marcado aqui vai ter uma pontuação. E é com isso que o sistema vai conseguir identificar numa venda, nesse exemplo que eu estou mostrando numa venda, qual CFOP usar. Então ele vai identificar isso automaticamente e depois eu vou fazer uma demonstração aqui como que ele vai fazer essa busca. Então eu vou pegar duas regras que eu tenho cadastradas aqui referente a essas duas CFOPs de venda. Então aqui eu estou dizendo que eu quero usar essa CFOP apenas para a empresa matriz teste, então eu posso ter mais de uma empresa aqui no sistema, essa aqui ficaria específica para uso nessa empresa, CRT do emitente, tipo do destinatário, se é dentro ou fora, enfim, tem várias informações aqui que podem ser utilizadas.
Tá? Então, no caso aqui, eu marquei que essa CFOP vai ser usada num tipo de destinatário não contribuinte, que a pessoa é física, tá? E na empresa matriz teste. Com isso, ele me deu uma prioridade de 3, então ela somou 3 pontos. Na outra demonstração, então eu criei aqui que ela vai ser uma CFOP do tipo destinatário revenda, né? Ela é uma pessoa física e que é fora do estado. Tá? Com isso, ela me deu 3 pontos. Aqui eu vou colocar na empresa matriz teste também. Então agora minha prioridade estava com 3, foi para 4. Então o sistema vai validar essas informações na hora da venda, se elas batem com a operação que está sendo realizada, né, com os dados do cliente, e se bater essas informações, ele vai verificar por prioridade qual CFOP usar. Então eu vou entrar aqui num orçamento, tenho 2 orçamentos prontos para teste. Então eu tenho aqui uma venda com pessoa jurídica e uma venda com pessoa física. Então vamos incluir um produto. Então na hora da inclusão do produto, o sistema ele já vai fazer a busca dessa CFOP. Então ele vai validar com as informações do cliente, o tipo da venda, né, qual CFOP que se enquadra para essa operação. Então ao incluir, então ele incluiu o produto e ele me trouxe a CFOP 6405. Clicando aqui ele vai me dar um demonstrativo. Então eu tenho 2 regras cadastradas e ele vai me dizer o porquê utilizou uma e não utilizou outra. Então eu clicando aqui em cima ele vai me abrir o demonstrativo. Então ele está falando que o ID da empresa no cadastro da empresa confere com o campo especificado na CFOP. Então foi o que eu coloquei para usar nessa empresa matriz teste. O tipo contribuinte no cadastro do cliente confere com o campo da CFOP. Então eu vou abrir a regra aqui para a gente ir comparando. Então eu coloquei que ele é um tipo contribuinte, né, de revenda. Então se eu pegar aqui no cadastro do cliente, né, ele é do tipo revenda no cadastro do cliente, então ele vai validar essa informação. Deixa eu abrir o demonstrativo novamente aqui. Então aqui é o F no cadastro do cliente, confere com o campo dentro ou fora. Então é uma operação para fora do estado. E a pessoa destinatária no cadastro do cliente confere com o campo especificado nessa regra. Então ele me disse o porquê que ele encontrou. Se eu pegar a outra regra, então ele vai dizer aqui que o ID da empresa, essa informação conferiu, porém essas outras duas que eu marquei lá na regra, né, na venda pessoa física, não conferiram, então ele não vai utilizar. No caso aqui, por exemplo, se eu alterar, eu vou entrar aqui na venda pessoa jurídica, eu vou alterar que eu quero usar isso daqui só na empresa filial São Paulo. Ao aplicar regra, então nós temos esse botão aqui, tanto em pedido, orçamento, nota fiscal, ordem de compra, cotação de compra, né? Atualizar, nós vamos ter a operação atualizar CFOP. A gente pode definir uma CFOP à mão ou podemos aplicar a regra. Aplicar a regra ele vai fazer todas essas validações, né, do cadastro de regras aqui da CFOP. Então vamos aplicar a regra. Então agora ele já não me trouxe uma outra, ele já não me trouxe a CFOP. Se eu clicar aqui no demonstrativo, ele vai verificar que o ID da empresa no cadastro da empresa não confere com o campo especificado na regra. Então eu estou na empresa 1 e eu falei que essa CFOP seria utilizada apenas na empresa 2, né, por isso ele não encontrou. Se eu voltar para a empresa 1 ou se eu não marcar a opção, né, se tiver em branco, ele não irá validar. Então vamos atualizar a regra novamente. Então agora ele já encontrou a CFOP. Se a gente vê a utilizada aqui, então ele vai colocar que as informações bateram, por isso ele utilizou. Então isso vai valer tanto para orçamento, pedido e nota, e na parte de compras
cotação de compra e ordem de compra. Então, tendo a regra de venda, orçamento, pedido e nota, regras de compra, cotação e ordem de compra. Então, a regra basicamente é um formulário onde a gente vai dizer em qual operação que tem que usar. E com isso o sistema vai validar em tempo real, na hora de incluir um produto ou de aplicar as regras ali como a gente fez à mão, se essas informações batem. Batendo, automaticamente ele vai trazer a CFOP, né, para a operação que está sendo realizada. E sobre o cadastro, né, da parte fiscal, ela é bem importante por conta dos cálculos de impostos. Então, se a gente pegar nessa venda, aqui no caso ele só está calculando ICMS. Então, no total aqui ele está me dando 43,52. Se a gente pegar aqui, ele me trouxe a alíquota de 18 e calculou o ICMS. Se eu entrar nessa CFOP agora e colocar que o ICMS é isento, e no mesmo botão atualizar, a gente tem atualizar alíquotas. Então ele faz todo o recálculo também de alíquotas e impostos. E ao incluir um produto também ele já faz esse processo automaticamente. Tá, aqui ele ainda continua a alíquota. Deixa eu ver se eu alterei da maneira correta. Eu tinha alterado da CFOP pessoa física, ele está usando a outra, né? Então vamos alterar aqui da pessoa jurídica. Só um minutinho. Vamos alterar aqui para isento sim. E vamos atualizar alíquotas lá dentro do orçamento. Então agora ele zerou o ICMS total. E se eu pegar aqui, a alíquota já veio zerada e os cálculos vieram zerados. Tá, isso com as informações que estão lá na CFOP. Então ele verificou que essa CFOP é isento do ICMS, ele não vai fazer os cálculos. Aqui seria a mesma ideia para PIS e COFINS. Então vamos zerar ali, vamos entrar nela. E vamos colocar aqui o PIS e COFINS. Vamos colocar só o PIS, que ele é isento. Então isento sim. E agora, se a gente atualizar alíquotas lá no orçamento, ele está com o valor de PIS de 12,09. E agora ele está com o valor de PIS zerado. Então são informações que vêm lá da CFOP que ele vai validar. Então essa parte fiscal ela é bem importante, né, que é onde vai definir os impostos da operação. E a parte de estoque financeiro, né, então ao chegar na nota fiscal, né, de um orçamento virar um pedido, no pedido virar uma nota fiscal, ou for uma nota fiscal direto, ao finalizar ela, se vai debitar o estoque desse produto, né, ou se vai creditar, também de acordo com aquela informação da CFOP, e se vai lançar contas a pagar ou a receber, né, também de acordo com a CFOP, no pagamento que será lançado aqui no pedido. Então, por exemplo, se eu tiver 3 parcelas de dinheiro e ela tiver para gerar contas a receber, então ele vai fazer o lançamento para mim lá em contas a receber, se tiver a pagar, vai fazendo pagar, ou se não gera contas, né, ele não geraria. Então ela define esses 3 fluxos bem importantes no sistema. Seria isso. Obrigado.